Olá, bom dia, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo e repassar para alguns amigos e compartilhar uma experiência que eu tive ontem com Deus. Ontem, após a divulgação do resultado das eleições, eu fiquei triste, como acredito que 58 milhões de brasileiros também ficaram. Tristes por quê? Porque a nossa escolha não era essa. A nossa escolha não era essa ideologia, não era essa pessoa. E, eventualmente, quando algo que você deseja muito não acontece, você fica triste. É um sentimento que vem. E não é errado dizer que você ficou triste quando está triste. O que é errado é você permitir que a tristeza te domine e te leve a um estado de depressão, de ansiedade, que traga prejuízos à sua vida. Aí é ruim. Mas ficar triste é uma coisa que acontece com todos. E eu fiquei triste ontem, pelo resultado evidente da eleição, porque aquilo que eu penso, a minha ideologia cristã, família, enfim, ela é diferente da ideologia pregada pelo candidato que ganhou a eleição. E aí vem aquela pergunta, veio aquele sentimento no meu coração. Por que Deus permitiu esse fato? E eu acho que é uma pergunta que muita gente fez a si mesmo, É uma pergunta que veio no coração das pessoas. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Levando em consideração o histórico desse candidato que ganhou a eleição, levando em consideração as várias falas que estão aí gravadas nos vídeos do YouTube para qualquer um assistir e ver, e são falas assim que nos deixam muito preocupados. Eu pensei nisso. Por quê? A igreja orou, vários líderes evangélicos, cristãos, católicos, enfim, várias pessoas, famílias, todo mundo aí se posicionou para tentar manter o atual governo, que nós achamos que tem sido um governo muito bom, enfim, nossa opinião, e que vem de encontro com a nossa ideologia. Eu fiquei pensando isso, por que Deus permitiu isso? E aí, o que eu fiz? Eu orei. Nada de, ir lá no quarto, se trancar, nada disso. Eu ali vendo as notícias, vendo ali a divulgação do resultado, eu no meu interior, no meu coração, eu falei, Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? E é muito ruim ficar com uma dúvida, porque quando você tem uma dúvida, aquilo fica consumindo você. Aquilo fica trazendo sentimentos ruins para você. Então, quando você tem uma dúvida, a melhor coisa é você esclarecer. E não tem lugar melhor para esclarecer dúvidas do que na presença de Deus. Não vai na onda de blogueiro, de youtuber. Esse pessoal da internet, eles querem like, eles vivem disso, eles ganham dinheiro quando a gente dá um like, quando a gente curte, seguidores, quando a gente comenta, eles vivem disso, eles ganham dinheiro, eles são ricos à custa dos nossos likes e de seguirmos eles, Então, não vai nessa, porque esse pessoal tem medo de perder seguidor, então eles falam muito politicamente correto. O melhor lugar para se tirar dúvidas é com Deus, é falando com Deus. E foi isso que eu fiz. E naquele momento eu não queria ver mais as notícias, eu estava triste, verdade, estava muito triste. Queria ver youtuber, não queria ver nada. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, e eu sei que foi o Espírito Santo, porque eu vou contar isso para vocês, vou compartilhar isso com vocês, e vocês vão ver que realmente só pode ter vindo isso de Deus. E o Espírito Santo falou assim para mim, vai assistir o The Chosen. The Chosen é um seriado criado por cristãos, por evangélicos, que fala sobre a vida de Jesus. The Chosen significa o escolhido, Jesus Cristo, o Messias, e conta várias passagens, mostra várias passagens de Jesus no Novo Testamento, de uma maneira assim muito fácil de entender e muito realista, diferente daquelas produções de Hollywood que são mais focadas assim para a imagem, para
para venda, né? Não, The Chosen não, ele fala exatamente como era. Né? Ele traz, assim, a realidade, como se vestiam, como era realmente a aparência deles, enfim, assista. A gente perde tanto tempo aí com um seriado bobo, aí a gente fica horas, dias, semanas maratonando bobagem. The Chosen, você só acha na internet, você tem que colocar lá em inglês, The Chosen, ou Escolhido. E você vai baixar lá o aplicativo deles, e é gratuito. Se você quiser fazer uma doação, você faz, mas é gratuito. E você vai assistir lá histórias fantásticas de Jesus, tá? Quem indicou esse seriado para mim, nesse aplicativo, foram dois grandes amigos meus, o Marcelo e o Fernando, que são cristãos também, e fantástico, foi um presente conhecer esse seriado. Mas vamos lá, voltando aqui a ontem. E aí o Espírito Santo falou para mim, assiste The Chosen. Falei, tá bom, vou assistir The Chosen. Sabe, quando você está triste, eu não sei se você é assim, mas eu sou assim, quando eu estou triste eu não quero fazer nada, eu estou triste. Quando você está triste, você não quer fazer nada. Essa é a verdade, você fica sem um norte. E aí eu fui assistir The Chosen. Coloquei lá The Chosen e fui assistir. Estava assistindo com a Rô, minha esposa. E eu coloquei num capítulo, no primeiro capítulo da segunda temporada, que eu já tinha assistido, mas eu não percebi isso e acabei colocando. Como a Rô não tinha assistido, eu falei, acho que eu já assisti esse capítulo. Você já assistiu, Rô? Ela falou, não, então vamos assistir de novo, vamos assistir juntos. Eu já tinha assistido esse capítulo. Mas ontem, Deus queria falar comigo naquele capítulo, naquela história. E olha só o que aconteceu. Num determinado momento, né, Jesus estava em Samaria, né, levando a palavra, levando a salvação. E num determinado momento, Jesus conversa com uma família. E nessa conversa, uma mulher, ela pergunta assim para Jesus. Eu até escrevi aqui para ilustrar exatamente o que Deus falou comigo, sabe? Porque foi aqui que Deus falou exatamente comigo, e a partir dali a tristeza saiu do meu coração, e eu fiquei em paz, dormi em paz, estou em paz hoje aqui falando com vocês, e eu vou compartilhar isso com vocês. Vamos lá. A mulher conversando com Jesus, ela fala assim, quando eu era pequena, eu escrevi, eu vou dizer exatamente as palavras que foram ditas lá, é claro, são atores, né, mas ilustrando o que aconteceu no passado, quando Jesus esteve entre nós como homem, trazendo a palavra de salvação. Então vamos lá. A mulher disse assim, quando eu era pequena, mestre, o meu pai disse que o Messias acabaria com a dor e o sofrimento. Se você é o que as pessoas dizem que é, quando fará isso? A mulher faz uma pergunta muito difícil para Jesus. Por quê? Eu quero que você entenda uma coisa. Aquela mulher, ela era de uma família pobre, vivia num lugar carente, os judeus estavam debaixo do domínio dos romanos. Os romanos foram uma nação muito agressiva, guerreiros. Eles dominavam pela força e eles impunham as suas determinações pela força. Então vocês podem pegar a história que vocês vão entender o que eu estou dizendo sobre o Império Romano, a época do Império Romano. E os judeus sofriam muito com os romanos na época, muito. Pagavam impostos, praticamente não tinham comida, sofriam com as secas. Era uma vida horrível. E ela ouviu do pai dela, lá no passado, que um dia viria o Messias, que iria libertá-la. E na cabeça dela, qual era a libertação? A libertação dessas dores que ela sofria e que a família dela e o povo dela sofria com os romanos. É lógico, isso era uma coisa que estava na cabeça dela. E ela, conversando ali com Jesus, percebeu essa superioridade, percebeu assim que Jesus era diferente, que ele realmente poderia ser o Messias, e ela faz essa pergunta. Talvez até lembrando, né, porque os judeus levavam muito a sério os livros de Moisés, né, a Torá, e lá em Êxodo está escrito que Deus levantou um homem que era Moisés, e através de Moisés Deus libertou
os hebreus, que eram os antepassados desta mulher, do domínio, da escravidão que eles viviam no Egito, né? Falando de coisas assim, de milênios atrás. Ela estava falando sobre isso, então ela lembrava, eu acho até que ela lembrava dessa história, e ela pensava que o Messias ia fazer o que Moisés fez, porque lá em Êxodo, se você procurar lá para ler na Bíblia em Êxodo, você vai ver que Deus levanta Moisés, e Deus envia lá sinais, pragas, a água do Nilo se transforma em sangue, várias coisas acontecem, né? Coisas assim extraordinárias, até o final, onde os primogênitos, né? Os primeiros filhos dos egípcios, eles morrem, né? E aí os egípcios não aguentam mais aquela sucessão de coisas que acontecem, e eles falam, pode ir embora. Eles liberam o povo hebreu da escravidão, e aí vocês sabem a história que é contada, tem filme, desenho, está na Bíblia, enfim, o Moisés guia o povo hebreu para fora do Egito, vai para o deserto, travessia do Mar Vermelho, não é essa a história, mas eu acho que não é isso que eu quero falar agora. Mas a mulher, nessa fala, ela pensa isso, o Messias virá, o pai dela falou assim, um dia vai vir o Messias que vai terminar, que vai acabar com toda a nossa dor e nosso sofrimento, porque o pai dela já devia também ter passado por outros domínios. Ela estava aqui sobre o domínio romano, do Império Romano, mas Israel já tinha passado pelo domínio babilônico lá atrás, pelo domínio assírio, medo-persa, enfim. Então, ela lembrou disso, lembrou da palavra do pai dela e talvez fez um paralelo com o Egito, tá? E aí Jesus dá uma resposta para ela, e Jesus não falou para ela aqui, Jesus falou para mim, e talvez fale para você. Jesus falou para mim através da frase de um capítulo, de um seriado que eu já tinha assistido, e sabe, naquele momento que eu assisti, isso aí não foi relevante para mim, mas ontem foi Deus falando comigo, me trazendo paz e tirando a tristeza do meu coração. Eu espero que também seja para você isso. Olha o que Jesus responde. Eu escrevi a frase que Jesus, as palavras que Jesus disse para a mulher. Então, quando ela pergunta, se o senhor é quem é, né? Se o senhor é o Messias que o meu pai falava e que o povo acha aí que é, quando é que o senhor vai fazer isso? E Jesus responde assim, eu estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Preste atenção, eu estou aqui, Jesus falando, para pregar as boas novas do reino de Deus. Um reino que não é deste mundo, não é daqui. Um reino que não é daqui, não é deste mundo. Um reino que virá em breve, ainda não veio. Um reino que virá em breve. Aí ele diz assim, onde tristeza e dores não existirão. E aí ele continua, eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino, tá? Ele fala isso. Neste mundo, olha que frase, neste mundo, ossos ainda vão se partir, corações ainda vão se partir. Agora presta atenção na frase final de Jesus, guarda ela no teu coração, guarda essa frase no teu coração, mas no final, a luz vai vencer as trevas. Meu Deus, sabe, dá vontade aqui de pular, de saltar, porque é uma palavra que ela entra no coração assim com tanta força, ela entra assim com tanto poder. Naquele momento, o Espírito Santo entrou no meu coração, a tristeza que eu estava sentindo por esse momento que nós estamos vivendo, né? Saiu, e eu fiquei em paz, sabe, muito em paz. E eu quero falar rapidamente sobre isso com vocês, sobre esse trecho que Jesus fala para a mulher, essa conversa que Jesus teve com a mulher. E eu quero dizer para vocês que na Bíblia está escrito que se fosse relatar todos os milagres, tudo que Jesus fez nessa terra, olha, é assim, é uma coisa infinita. Eles dizem assim, nem todas as bibliotecas do mundo conseguiriam guardar os livros se fosse escrito tudo que Jesus fez. Então aqui eu quero frisar essa resposta de Jesus. Jesus disse para a mulher assim, eu vim aqui para pregar as boas novas, eu vim para trazer a salvação, eu vim para trazer as boas novas do reino de Deus, mas esse reino não é desse mundo, você está equivocada, não é aqui.
Eu não vim aqui, eu vou tentar aqui explicar o que Jesus disse, né, na minha concepção e naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, é claro. Jesus disse assim, eu não vim aqui para livrar você do domínio romano. Você está pensando só nesse momento aqui. Por mais que sejam as tuas dores, por mais que seja o seu sofrimento, da tua família, desse povo que é o meu povo. Jesus nasceu dos judeus. Ele nasce de Maria pela vontade de Deus. Então ele era ali também judeu, né? E ele fala, eu não vim para libertar você dos romanos. E nem para tirar as dores que você está sentindo agora. Eu vim para algo maior. Eu vim trazer um reino que você não conhece e que é teu. Eu vim para mostrar um futuro que você não sabe, que você não conhece, mas que Deus, o Pai, reservou para você, que é a salvação, que é o céu, é o reino de Deus. E ele fala, o reino de Deus não é aqui, não é nesse mundo. Ele vai vir em breve. E quando vier esse reino, aí sim, essas dores que você sente, essa tristeza, esse sofrimento, essa escravidão, esse jugo, isso não existirá mais. Olha que palavra tremenda. E aí ele fala assim, eu vim aqui para abrir um caminho para as pessoas, porque as pessoas não tinham um caminho. E a Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Não existe outro. Então a salvação só vem através de Jesus. Ponto. E aí o que acontece? Jesus fala assim, eu vim aqui abrir o caminho para esse reino. Você não tinha o caminho, eu estou abrindo agora. E ele fecha dizendo assim, olha, essa é tremenda. Só que eu não vou enganar você, Jesus fala isso, eu não vou enganar você. Eu vim pregar aqui o reino de Deus, a salvação, vim abrir um caminho para você acessar esse reino. Lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, mas, por enquanto, neste mundo, ainda muitos ossos vão se partir. Olha que palavra. Muita dor. Ossos, sabe o que é quebrar um osso, quebrar uma perna, quebrar um braço? Ossos ainda vão se partir. E ele fala assim, corações vão se partir. Sabe, frustrações, tristeza, não tem jeito. Ele é muito claro, Jesus é muito verdadeiro, ele não esconde, ele não passa um pano, como a gente fala. Ele diz assim, nesse mundo, ainda muitos ossos vão se partir e muitos corações vão se partir. Porém, agora é tremendo, porém, vírgula, depois dessa vírgula, aí vem uma palavra poderosa que eu quero liberar para a tua vida, para a tua família, independente do resultado da eleição de ontem, independente de como a tua vida está hoje, independente se você está com problemas ou não, independente se você está desenganado por um médico ou não, se você está desempregado ou não, independente de tudo que esteja acontecendo com você hoje, eu quero te dizer essa palavra que é a palavra de Jesus para nós. No final, a luz vai vencer as trevas. Glória a Deus. Glória a Deus que eu tenho o Espírito Santo para me falar isso. Glória a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos falar isso. Porque senão nós estaríamos agora todos tristes, todos deprimidos, sabe? Não. Jesus disse, olha, você está enganada, mulher. E Jesus está dizendo isso para mim e eu estou dizendo isso para você hoje. Estamos enganados. Porque ontem ganhou esse candidato? Não importa. O reino que Jesus veio pregar não é esse reino. Não é desse mundo, desculpe, não é desse mundo. É o reino de Deus, é a salvação, é o céu. Aqui ainda vai acontecer muita coisa, os ossos vão se partir, corações vão se partir, ainda vai acontecer muita coisa. É corrupção, foi preso, soltou, entrou esse, entrou aquele. Sabe, ainda acontecerão muitas coisas. Porém, creia nessa palavra porque ela veio de Deus para a minha vida e vem também hoje para a tua vida. No final, a luz vai vencer as trevas. Não estou aqui dizendo que o candidato que ganhou é trevas, que o outro é luz, não é nada disso, não entenda errado.
Eu estou dizendo que as trevas existem e nós sabemos disso. E elas estão arraizadas no coração de pessoas que têm o poder hoje, que ganharam o poder hoje, melhor dizendo, que ganharam o poder hoje. E é claro que a Bíblia fala assim, se os seus olhos forem maus, né, todo o seu corpo será uma grande treva. A Bíblia fala isso. Então, pessoas que têm viés ruim, que têm olhos maus de corrupção, de ganância, elas vão ser trevas. Isso é lógico, não adianta aqui querer fazer uma média, sabe? Mas eu não vou dizer que é A ou B, eu não vou dar nome para as trevas. Nós vamos vê-las. Nós vamos vê-las. Infelizmente, isso vai acontecer. Jesus falou, olha, infelizmente, antes de chegar esse reino, que é a volta de Jesus para resgatar aqueles que são fiéis, nós, a igreja, aqueles que creem em Deus, aqueles que vivem, que têm uma vida com Deus. Então Jesus disse isso, e nós ainda vamos viver isso aqui, como aquela mulher. Ela morreu, e ela não viu, naqueles dias que ela vivia aqui nessa terra, porque nós estamos falando de uma coisa de 2000 anos atrás, ela não viu esse reino. Ela pode até ter aceito no coração, o reino de Deus entrou no coração dela, mas ainda não aconteceu para ela. Mas um dia vai acontecer. Um dia Jesus vai voltar, um dia essa mulher, ela vai voltar, ela vai ser transformada, né? Que vai ser o arrebatamento da igreja, daqueles que acreditam em Deus. Esse é o verdadeiro reino de Deus. É isso que Jesus veio pregar e que muitas vezes a gente confunde aqui com as coisas do dia a dia e fica questionando o Senhor, por que o Senhor deixou esse aqui ganhar, por que o Senhor deixou aquele ali perder? Não é essa não é essa a função, não foi para isso que Jesus veio, não é para isso que o Espírito Santo está aqui. Agora, quero abrir uma aspas, claro, preste atenção no que eu vou falar para você. É claro que nós temos que ter consciência porque Deus deu livre-arbítrio. Então temos que votar certo, temos que votar em pessoas que têm princípios cristãos, que pensam na família, que acreditam em Deus, pessoas que não são corruptas. Isso é um princípio que nós temos que ter, ponto. Isso aí está na nossa mão, nós escolhemos. Você escolhe quem vai ser o seu governante, você escolhe as coisas. Deus deu livre-arbítrio, nós escolhemos, porém, nós não podemos misturar. A escolha é nossa. Ontem, eu e mais 58 milhões de brasileiros não conseguimos ter êxito, né? Não conseguimos concretizar o desejo do nosso voto. Ponto, tudo bem? Agora, isso não significa que Deus não agiu, que Deus não está no controle, até porque é o que o Espírito Santo me falou ontem, eu falo para vocês hoje. Jesus, ele veio para trazer as boas novas do reino de Deus, a salvação. E eu quero trazer essa palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você hoje. Creia, eu sei que as coisas não estão fáceis e provavelmente as estatísticas, o histórico mostra que o próximo governo será muito complicado. Oremos para que não seja. Clamemos a Deus para que Ele tenha misericórdia. Esse é um papel que nós temos esse papel. É uma coisa que a igreja pode fazer. Porém, o próprio Jesus disse, e nós temos que entender o porquê. Olha, nesse mundo que não é o reino que eu vim trazer para vocês, nesse mundo que tem eleições, presidentes, governadores, nesse mundo nós vamos ter aflições. Não é o mundo que Jesus reservou para a gente, que o Pai reservou para nós. Nesse mundo tereis aflições, mas Jesus também diz, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Hoje está sentado acima de principados, dominadores, potestades. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador e um dia Ele vai voltar para nos buscar, aqueles que são fiéis. Enfim, resumindo e concluindo aqui, eu queria falar muito mais. Eu estou muito animado com essa palavra. Estava muito triste ontem à noite, e essa palavra me trouxe muita alegria. E eu quero que, sabe, eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra traga para você também muita alegria. Muita alegria. Não é que você vai ficar alegre com o problema, não é nada disso. É que você vai estar enfrentando um problema, mas alegre, porque o Espírito Santo vai estar em você e essa palavra vai estar ardendo no teu coração. Então, creia nisso, sabe? Infelizmente, como disse Jesus lá no seriado, fantástica aquela frase, muitos ossos ainda vão se partir,
muitos corações ainda vão se partir, não tem jeito. Mas acredite, no final, guarde isso no teu coração. No final, a luz vai vencer as trevas. A luz sempre venceu as trevas. As trevas sempre acharam que iriam sufocar a luz, mas a luz sempre vai vencer as trevas. E no final, a vitória vai ser da luz, daqueles que têm Deus no seu coração, o Espírito Santo no seu coração e acreditam que Jesus é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Olha, estou muito feliz de compartilhar essa palavra com vocês. Eu quero agradecer a Deus, ao Senhor, ao Espírito Santo por trazer essa revelação no meu coração. Não fiz isso para like, não fiz isso para divulgar, não vivo de redes sociais. Meu Instagram é privado, só tenho lá pessoas que eu conheço, amigos, não é aberto, sabe? Eu trouxe, compartilhei isso que Deus me mostrou ontem, para trazer também felicidade para o teu coração, para a tua vida, para a tua família. Creia, no final a luz, ela vai vencer as trevas. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe os teus negócios, o teu trabalho, que Deus abençoe o Brasil, que Deus tenha misericórdia e abençoe também esse governo, que Deus coloque nesse governo um pouco de lucidez, que Deus dê caminhos de paz, mas se isso não acontecer, não fique espantado. Acredite, creia, sabe? Ossos vão se partir, corações vão se partir, mas no final a luz vai vencer as trevas. Leia a Bíblia, ore, jejue, procure uma igreja, tenha um tempo com Deus durante a semana e você vai ver que a sua vida vai ser bem melhor. Deus te abençoe, foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês.